Concluindo a solução de exercícios sobre espaços vetoriais, vamos abordar aqui os procedimentos para verificar se um conjunto de vetores é linearmente independente ou não e como determinar a dimensão e uma base de um subespaço vetorial. Iniciemos trabalhando com o conceito de independência linear, verificando que no espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 2, o conjunto S formado pelas duas matrizes indicadas é linearmente dependente. Vimos que para determinar se os vetores são linearmente independentes, temos que analisar os coeficientes da combinação linear que geram o vetor nulo. Aqui, como temos dois vetores no conjunto S, que são as duas matrizes de ordem 2 por 2 dada, teremos que escrever a combinação linear dessas duas matrizes, aqui representadas por V1 e V2, e observar quais os valores dos escalares A1 e A2, que fazem com que essa combinação resulte no vetor nulo, que será a matriz nula. Se os dois coeficientes forem iguais a zero, concluiremos que as matrizes são linearmente independentes. Se os coeficientes forem diferentes de zero, então as matrizes serão linearmente dependentes. Escrevendo, então, a combinação linear desses dois vetores, multiplicamos por um escalar A primeira matriz e por um escalar B a segunda matriz, igualando a matriz nula. Aplicando as operações usuais de multiplicação por escalar e adição de matrizes, obtemos uma igualdade entre as matrizes. Sabendo que duas matrizes são iguais quando seus termos correspondentes são iguais, igualando cada elemento da matriz do lado esquerdo da igualdade com seu elemento correspondente na matriz do lado direito, obtemos o sistema linear de duas variáveis A e B, com três equações, visto que a última linha seria toda nula em ambos os lados da igualdade. Reescrevendo cada equação do sistema, observamos que obtemos o mesmo resultado em todas elas, A igual a B, significando que B é uma variável livre, sendo o sistema consistente e indeterminado. Como há infinitas soluções para o sistema, então existem valores para A e B diferentes de zero, e assim concluímos que os vetores são linearmente dependentes. Neste exercício, vamos verificar que no espaço vetorial formado com os pontos do espaço R3 e com as operações usuais de multiplicação por escalar e adição, o conjunto formado pelos vetores de coordenadas 1, menos 2, 3 e 2, menos 4, 6 é linearmente dependente. Para resolver este exercício, poderíamos aplicar o mesmo procedimento utilizado no exercício anterior, escrevendo a combinação linear e verificando o valor dos coeficientes que anula a combinação. Mas conforme estudamos, nos vetores do R2, R3 ou Rn, quando temos apenas dois vetores, podemos simplificar os procedimentos, pois vimos que nesses conjuntos, dois vetores são linearmente dependentes se forem múltiplo escalar um do outro. Podemos, assim, fazer essa análise calculando a razão entre as suas coordenadas correspondentes. Dividindo primeiramente as abscissas de cada vetor, que são 2 e 1, obtemos que a razão entre elas é 2. Dividindo as ordenadas menos 4 por menos 2, obtemos 2. E dividindo as cotas 6 por 3, também obtemos 2. Como obtivemos a mesma constante k igual a 2 em todas as razões, concluímos que os vetores são paralelos, ou seja, múltiplo escalar um do outro, e assim são linearmente dependentes. Agora, o conjunto que verificaremos se é LD ou LI é composto por três vetores do espaço. Assim como no exercício anterior,
há uma forma de analisarmos se três vetores do espaço tridimensional são LI ou LD sem trabalhar com a combinação linear. Estudamos que, dados três vetores do R3, se eles forem coplanares, significa que são linearmente dependentes. Assim, para verificarmos se são coplanares, calculamos o produto misto dos três vetores, que têm coordenadas -1, 3, 5, 2, -1, 3 e -2, 6 e 10. Para resolver o determinante, podemos utilizar o desenvolvimento de Laplace ou a regra de Sarros, que é a que utilizamos aqui. A partir desses cálculos, observamos que o resultado do produto misto é zero, e assim podemos concluir que os três vetores são coplanares. Então, o conjunto é linearmente dependente. Tendo trabalhado com o conceito de independência linear, vamos agora verificar quando um conjunto de vetores forma uma base para um espaço ou subespaço vetorial, pois a primeira condição a ser satisfeita é que os vetores sejam linearmente independentes e a segunda é que gerem o espaço ou subespaço indicado. Assim, dado o conjunto B formado por dois vetores do R3 com coordenadas 1, 2, 1 e 1, 0, 1, para verificarmos se formam uma base para o R3, vamos inicialmente analisar se os vetores são LIs. Como são dois vetores do R3, podemos verificar se são múltiplo escalar um do outro. Percebendo que dividindo entre si as coordenadas x, 1 e 1, e as coordenadas y, 0 e 2, não obteremos o mesmo resultado. Concluímos assim que os dois vetores não são múltiplo escalar um do outro, não são paralelos, e assim são linearmente independentes. Agora, para verificar se esses vetores geram todos os pontos do espaço tridimensional, escrevemos x, y, z, um ponto do R3, como combinação linear de V1 e V2. Substituindo V1 pelo vetor de coordenadas 1, 2, 1 e V2 por 1, 0 e 1, resolvemos a multiplicação por escalar e depois somamos os dois vetores, obtendo uma igualdade que será verdadeira se A mais B for igual a x, 2A for igual a y e A mais B for igual a z. O próximo passo é resolver o sistema e observar quais as condições que x, y e z devem satisfazer para que o sistema tenha solução, ou seja, quais os pontos do R3 que são gerados por essa combinação. Assim, da primeira equação, obtemos que A é igual a x menos B. Substituindo esse valor de A na segunda e na terceira, obtemos que y é igual a 2x menos 2b e z é igual a x. Observando que na primeira equação b é um número real qualquer, y então será uma variável livre. Na segunda equação, z é igual a x e indica que x também é uma variável livre. Além disso, indica que os pontos gerados por essa combinação linear são aqueles em que a primeira coordenada e a terceira são iguais. Obtivemos, então, que os dois vetores geram um subespaço S formado por pontos da forma x, y, x. Como esses não são todos os pontos do R3, apenas um subconjunto deles, concluímos que o conjunto B não gera o R3, portanto, não é uma base. Após a resolução do exercício 11, quando abordaremos também a dimensão de um espaço ou subespaço vetorial, apresentaremos outra solução possível para esse mesmo exercício. Confira. Neste exercício, vamos determinar a dimensão e uma base para o subespaço S, que é um subconjunto de R4 e utiliza as mesmas operações usuais de adição e multiplicação por escalar.
Conforme estudamos, a dimensão e a base de um espaço estão relacionadas. A dimensão indica o número de vetores que formam a base desse espaço. Assim, se soubermos a dimensão desse subespaço vetorial S, saberemos quantos vetores LIs devemos ter para formar uma base. Iniciemos observando a forma dos elementos de S. São quádruplas ordenadas, onde a quarta coordenada D é igual a A mais B, e a terceira, C, é igual a A menos B. Não há informações sobre A e B, então concluímos que elas são variáveis livres. Usando essas informações, podemos escrever que os elementos do conjunto S são da forma A na primeira coordenada, B na segunda coordenada, o resultado de A menos B na terceira e A mais B na quarta. Conforme já comentamos, A e B são as variáveis livres. Estudamos que o número de variáveis livres determina a dimensão do subespaço. Assim, como existem duas variáveis livres, concluímos que a dimensão de S é 2, que indica que sua base terá 2 vetores. Esses 2 vetores serão obtidos a partir da forma genérica dos elementos de S. Nosso objetivo agora é escrever este vetor como combinação linear de 2 vetores, pois a dimensão do subespaço é 2. No primeiro vetor, colocaremos os termos que envolvem a variável livre A e no segundo os termos com a variável B. Assim, na primeira coordenada, temos A, na segunda não há termos com A, então colocamos 0, e na terceira e quarta coordenada aparecem os termos 1 vezes o A. Agora, somamos com o vetor contendo os termos em B. Na primeira coordenada, não temos termos com B. Na segunda, temos B. Na terceira, menos B. E na quarta, B. Agora, colocando A em B em evidência, observamos que obtemos um vetor de coordenadas 1, 0, 1, 1 e outro de coordenadas 0, 1, menos 1 e 1, que são os vetores que geram esse subespaço. Como esses vetores são LIs, pois ao calcularmos a razão entre suas coordenadas, observamos que não dá o mesmo resultado e assim não são múltiplo escalar um do outro e gera o conjunto S, concluímos que o conjunto B, formado pelos vetores obtidos na combinação linear, é uma base de S. Conforme comentamos, após resolver o exercício 11, iremos apresentar outra forma de solucionar o exercício 10, envolvendo a noção de dimensão de espaço vetorial. Sabemos que a base canônica do R3 é formada pelos vetores unitários I, J, K. Como há 3 vetores nessa base, podemos afirmar que a dimensão do R3 é 3, e significa que toda base desse espaço vetorial deve ter 3 vetores. Então, B não é uma base do R3, pois possui apenas 2 vetores. Com estes exercícios, trabalhamos as noções de independência linear de vetores, base e dimensão de um espaço ou subespaço vetorial. Procure aplicar essas noções resolvendo outros exercícios sugeridos na bibliografia da disciplina e bom estudo!